Bien, Boa buenas tarde, noches. pessoal. Buenas Alfonso. tardes. Sí, Ah. decía que solamente unas palabras de bienvenida, en este caso para recibir al profesor Augusto Jobim. En este caso, pues invertimos un poco las tornas. Algunas veces, o más frecuentemente, he sido yo quien ha presentado. En este caso, pues le cedo la palabra al profesor Bolzán. Y bueno, pues una sesión más de Ciberleviatán en el que vamos a abordar un tema de suma actualidad y que tiene que ver con la utilización de las nuevas tecnologías para poner en situación de riesgo a la democracia. Como digo, un tema de suma actualidad en Latinoamérica, pero también en Europa. Sin más, pues le doy la palabra al profesor Bolzán. Graças ao Alfonso. Boa tarde a todos e a todas. Boa noite àqueles que estão na Europa ou em outros lugares, com os fusos horários respectivos. Hoje nós fazemos a sessão número 40 das quartas Cyberleviathan, o que já identifica, né, desde logo, assim, uma concretização de um projeto que se inaugurou exatamente no contexto da pandemia e que conseguiu, ao longo desse tempo, trazer, né, nomes de primeira linha para discutir questões relativas às relações entre direito, tecnologia, em suas diversas vertentes, e, sobretudo, numa perspectiva transdisciplinar. E é uma satisfação sempre que a gente tem a parceria de muitos colegas, professores, alunos de pós-graduação, alunos, ex-alunos e alunos que têm mantido, né, essa regularidade, essa presença constante entre nós também, assim como os nossos parceiros, membros do Cyberleviathan, que sempre nos ajudam, né, nessa tarefa de concretizar esse projeto, agora, né, na parceria Cyberleviathan Cosmo-Use, do professor Alfonso de Julius Campuzano, da Universidade de Sevilha. Eu vejo aqui na lista, né, alguns aqui, o professor Fábio Leite, nosso parceiro também da Missão de Observação Eleitoral do TSE, da PUC-Rio, Felipe, da Veiga Dias, também nosso parceiro na mesma missão, os colegas de Cyber, e em especial, né, um agradecimento pela disponibilidade do professor Augusto Jobim, da PUC Rio Grande do Sul, que, embora seja da PUC Rio Grande do Sul, está nesse período como professor visitante junto à Universidade de Sevilha, né, a Faculdade de Comunicação, e participar hoje com esse tema, que é um tema muito importante, muito relevante, caro, efetivamente, em todos os sentidos, a nós outros que nos preocupamos com essas questões do direito de tecnologia, e, em particular, dos impactos sobre a política como democracia. Então, eu quero deixar a palavra aqui ao Augusto Jobim, agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, né, inclusive por conta do fuso horário, e dizer da nossa satisfação de poder tê-lo conosco, né, poder compartilhar com ele as nossas inquietudes, né? Então, tudo contigo, Augusto. Boa noite, boa tarde para todas e todos que estão nos ouvindo aí das mais diversas localidades, Brasil, professor Campuzano, que certamente poderemos nos encontrar agora daqui um pouco, em breve certamente nos encontraremos pelas ruas de Sevilha. Muito obrigado, Bolzan, pelo convite, é um tremendo prazer e uma honra fazer parte de uma conversa do Cyberleviathan. A gente se conhece, evidentemente, há algum tempo, mas é sempre importante a gente estreitar essas relações, porque fazem parte exatamente dessa nossa, pelo menos daquilo que me toca, né, que são os trabalhos coletivos. Eu acho que a gente nunca consegue trabalhar de maneira só, né? Ou seja, para mim é sempre
um entrelaçamento de esforços, né? Então, acho muito importante. Por isso que a gente tem ali o Felipe, tem meu amigão David Nemer, agora chegando por ali, espero que esteja bem, não sei por onde anda, não sei se é pela Virgínia, não tinha ouvido por Amsterdã, não sei por onde é que anda, Bruxelas, esse homem é impressionante, não sei por onde é que anda esse cara, mas a última vez que eu falei estava por Virgínia, né? Então, vai um beijão aí pro pessoal, que é sempre um prazer poder te ver. E eu quero fazer um registro especial, porque nada disso é sempre, né? Sempre, nada disso é possível sem essa baita força que os nossos colegas, professores, alunos, pesquisadores nos fazem, né? Tainá, Joel, obrigado mesmo, porque eu sei que só vocês conseguem fazer esse troço funcionar, tal como tem lá os meus aquele lado lá, a gente só consegue fazer assim, né? Então, de maneira conjunta e compartilhada. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de fazer uma conversa, na verdade, uma conversa sobre uma série de questões que, na verdade, são compartilhadas, são inquietações comuns e compartilhadas. Eu venho, só para tentar, talvez a maioria não tenha obrigação nenhuma de me conhecer, então eu sempre costumo dizer, bom, eu sou meio outsider, né, meio borderline nessa história. Eu tenho, evidentemente, a formação, como o Bolzan sabe, no direito, mas eu venho também da filosofia. Eu sou hoje professor da filosofia também, né? Então, a minha formação é uma formação meio borderline, assim. É isso que me faz hoje estar aqui em Sevilha, na Faculdade de Comunicação, e também trabalhando questões, evidentemente, como referiu o Bolzan, interdisciplinar. Em especial sobre várias delas, ainda que no direito, lá nas ciências criminais, na PUC, onde eu faço parte também do programa, eu trabalho em dimensões vamos chamar assim, das ciências criminológicas. É evidente que o meu ponto sempre, como se eu costumo dizer, né, se me colocar numa câmara de tortura e diga o que você trabalha, afinal de contas, dentro dessas 500 mil coisas que eu vejo que você escreve. Bom, o meu problema é controle social, sempre foi e sempre será. Esse é o meu problema. Então, talvez seja interessante explicar um pouco o que significa essas dimensões, essas práticas de controle social, para entender um pouco aquilo que eu dizia antes, que são as minhas preocupações políticas essenciais, né? O livro que acabou de ser lançado aqui na Espanha, Política da Criminologia, vai também muito nessa direção, né? De interrogar novas formas e práticas de controle social em termos de uma espécie de expansão conceitual daquilo que nós chamamos de poder punitivo, por exemplo, né? Em especial, o que me traz aqui hoje, eu tenho certeza que pode interessar muito mais a vocês, é o livro que eu tive a oportunidade de editar, que saiu aqui na Europa, que é esse aqui, né, o Algoritarismos, né, que foi produto de um esforço comum. Tem mais de 40 e poucos autores do mundo inteiro, e foi aqui também financiado pela União Europeia, a produção, e está à disposição de vocês, gratuitamente online também, na biblioteca da Universidade de Sevilha. Caso vocês depois queiram, posso enviar também para o Bolzan, a versão em PDF, mas vocês podem acessar o e-book, né, ali pelo site da biblioteca da Universidade de Sevilha de maneira gratuita. Tá? Então, esse foi um esforço daquilo que eu procurei junto com o professor Jesus Sabariego, que é quem também compartilha aqui os trabalhos na Faculdade de Comunicação. O Jesus também é um espanhol aportuguesado, brasileiro também, que ultrapassa essas fronteiras e acaba há muito tempo já a gente compartilhando esses trabalhos. Bom, de maneira bastante esquemática, a gente tinha conversado, Bolzan, né, e eu, para conversarmos uma meia hora, 40 minutos, para poder dialogar, que eu acho que é o mais interessante do que uma espécie de conferência magistral, algo que o valha. Isso não vem muito a calhar nesse momento. Bom, a minha preocupação dentro desse livro, junto com os outros autores, era, de alguma maneira, mapear aquilo que nós poderíamos chamar de práticas políticas em torno daquilo que se convencionou chamar de
de algoritmos, né? E por isso essa expressão algoritarismos. É claro que isso tem efeitos tem os mais diversos desdobramentos, evidentemente, né? Políticos, sobretudo, claro, né? Estamos sempre falando de política a rigor, mas o que me interessava sempre, e me interessa sempre até hoje, é perceber alguns nós que eu acho importantes para serem compartilhados. Quando a gente fala de conceitos como, por exemplo, algoritmos propriamente, inteligência artificial, e assim que o vale, né? Ou seja, dimensões das práticas tecnológicas ou arquiteturas ou montagens de expressões de relação de poder sobre as quais a gente precisa pensar, né? Hoje em dia, e aí vocês vão entender porque a minha fala vai ser extremamente solta para que a gente possa também, através de vários momentos, disparar para algumas direções que podem vir melhor a calhar para cada um de vocês, né? Eu poderia, de alguma maneira, pelo menos hoje em dia, vendo essa problemática, vendo através de vamos chamar assim, de uma espécie de mirada desde fora, né? Olhando o fenômeno, vamos chamar assim, jurídico em torno das apropriações desse conceito e mesmo dos usos, eu poderia chamar a atenção para uma dimensão que, para mim, é muito importante, e não diz apenas respeito à questão jurídica, propriamente dita, mas é um fenômeno social um pouco mais amplo, né? E eu falava isso, a gente conversou, o Davi já muito sobre isso, e a gente tem sempre, e agora no evento Ciências Criminais da PUC, eu tive a oportunidade de dividir com o Davi a mesa, e a gente falava bastante disso junto com a professora Gisele Begelman, né, da USP, né? Que é uma espécie de um fenômeno que autores como Eugênio Morozov vai chamar de solucionismo tecnológico, né? Mas que, acho que para mim é um dos núcleos, né? Núcleos do debate digital hoje em dia, né? Que é uma espécie, vamos chamar assim, de uma espécie de enquadramento tecnocêntrico, né? Das nossas equalizações de mundo, vamos chamar assim. Os nossos registros de mundo passa por uma espécie de, vamos chamar assim, de uma espécie de resposta padrão, né? Em torno de soluções de problemas sociais via tecnologia, né? Uma mania que nós temos, e eu acho que isso é uma mania no sentido mais profundo da palavra, né? Uma espécie de reprodução quase que de um trauma, né? Uma mania que vai se repetindo. Nós temos a mania de pensar a tecnologia, pelo menos através de dois grandes registros sobre os quais eu reputo extremamente problemáticos, ambos. Quais? Uma espécie de dois cânones, praticamente, hoje em dia, que os debates sobre inteligência artificial, sobre tecnologia, vêm se colocando. E eu vou dizer por que isso é importante, na minha opinião, visto através do solucionismo que eu falava antes. Uma ideia de aproximação ou de tratamento, ou de reflexão em torno da tecnologia, opta por uma espécie de direção celebratória, ou uma espécie de quase que de um culto histérico, assim, de uma assimilação quase que chamaria de ingênua se a gente não soubesse que não tem nada muito de ingênuo, né? Ou seja, de uma espécie de assimilacionismo praticamente acrítico em torno daquilo que nós chamamos genericamente de tecnologia. É sempre bom lembrar que a tecnologia que hoje nós conversamos sobre inteligência artificial e sobre algoritmos, é fruto de uma longa história de consolidação hegemônica de determinadas expressões de relação de poder, né? Isso é bastante importante, né? Porque tem uma materialidade, né? A força, e aqui eu vou no núcleo da nossa conversa hoje, a força com que essa espécie de cultura monotecnológica, essa expressão não é minha, essa expressão é de um autor que agora se tornou famoso no Brasil, mas tem uma enorme produção no mundo, que se chama Yuki Hui, né? O Yuki Hui tem um texto agora, Tecnodiversidade, em que ele vai dizer, bom,
o que a gente tem falado até hoje é uma espécie de cultura monotecnológica, né? Gerenciada de maneira hegemônica, tendo alguns registros. Para mim, dois, sobretudo, muito importantes. A automatização das nossas, vamos chamar assim, das nossas ações, ou das nossas reflexões, uma espécie de condução de condutas padronizadas, podemos chamar de automação, né? Eu não usei esse termo condução de condutas de maneira aleatória, esse é um termo Foucaultiano por excelência, né? Se chama governo, né? Conduzir condutas é governo, o nome disso. E, por outro lado, esse tipo de domínio hegemônico, de uma relação de poder hegemônica em torno de uma cultura monotecnológica, além de conduzir a uma espécie de automação ou automatização dos nossos padrões. Essa palavra padrão é bastante importante, né? A gente vai entender onde entra isso quando falar do principal operador dessa automatização, que são os algoritmos. Por um lado. E, por outro, tem a ver com um tremendo exercício, uma espécie de tendência à abstração. E isso é um tremendo, costumo chamar, né, uma tremenda tentação, além de ser uma tendência, uma tremenda tentação. Quando a gente fala de algumas áreas que procuram neutralidade, imparcialidade, justeza, adequação, coisas que agora o léxico se tornou um pouco mais familiar para nós que viemos do direito, não é isso? Ou seja, imparcialidade, adequação, justeza, rigor, nada melhor do que fazer isso através de números. Estou preparando notas de rodapé, estou preparando uma conferência agora para o evento que vai ter em La Coruña, e a expressão mais importante para resumir esse tipo de fenômeno se chama hoje, alguns autores já trabalham isso há muito tempo, mas eu resumiria através de uma expressão, se chama, todo mundo fala, né, em vários tipos de processos de lavagem, né? Washing, greenwashing, pinkwashing, o que quiserem. A math washing, hoje em dia, talvez seja um principal elemento quando se trabalha com, por exemplo, inteligência artificial. E quando a gente fala de algoritmos. Ou seja, há um exercício de abstração. Há uma espécie de exercício de desmaterialização das coisas. E dos registros que vai, por exemplo, um autor que para mim é extremamente importante para pensar esse fenômeno, que se chama Franco Berardi, amigo Franco Berardi, né? Bifo, no italiano. O Bifo tem uma expressão muito importante. Ele diz, bom, se a gente pensar o que significa abstrair, ele vai dizer, bom, é extrair nada, o nada, anular a extração de alguma coisa. E é exatamente esse tipo de esforço de fábrica que uma inteligência artificial, percebam o pronome definido, né? Uma ou alguma inteligência artificial faz de maneira hegemônica hoje em dia. Ou seja, uma espécie, diz o Bifo, cito, só para não ficar demasiadamente abstrato, como diz o próprio Bifo, eu estou tirando isso de uma obra que recém foi lançada na Itália e recém foi traduzida para o Brasil, para o espanhol, que é, deixa eu pegar ele aqui, eu consigo lembrá-los de maneira um pouquinho mais rigorosa, né? O Bifo faz referência a isso numa obra chamada, aqui, né? A Segunda Vinda, Neo-reacionarismos, Guerra Civil Global e o Dia Depois do Apocalipse, né? E ele vai, nesse livro, lá na página, cito, página 49, diz, bom, abstrair, sobretudo, significa extrair nada de algo. Ou seja, uma extração de uma relação matemática de um conjunto físico de fenômenos. Esse tipo de extração se faz através de um algoritmo informático. Fim de citação. Ou seja, essa dimensão algorítmica nos leva exatamente ao núcleo daquilo que se pode chamar de, hoje, né, daquilo que se pode chamar de inteligência artificial. Ou de uma tecnopolítica bastante precisa de
inteligência artificial. Eu estou jogando um monte de autores aqui, mas que são aqueles que, de alguma maneira, orientam a minha maneira de pensar. Então, eu sempre costumo colocar algum recheio aqui para ficar um pouco mais, talvez um pouco mais rigoroso e justo com eles, né? Eu diria de maneira muito esquemática, usando um autor também outro italiano, né, o Matteo Pasquinelli. O Matteo diz assim, bom, o algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções. Um conjunto de instruções para gerir de modo eficaz um resultado. Produzir um resultado eficaz, em outras palavras. Né? São técnicas culturais próprias de qualquer civilização. Cabe a gente entender que tipo de processos culturais hoje, falava o Yuko Hui, uma monocultura tecnológica vem sendo produzida em função de uma espécie de revolução informática. Que revolução informática é essa? Veja que agora eu consigo fechar um pouco mais o meu argumento. Um tipo de revolução informática que coloca, ou debruça sobre as nossas cabeças, ou sobre os nossos modos de vida, uma espécie de enquadramento tecnocêntrico que nós podemos chamar de solucionismos tecnológicos, em que, de alguma maneira, a resposta padrão para problemas sociais é retirada através da tecnologia, dessa tecnologia. Jogando isso a miúdo, muito, e aí eu dizia isso, né, agora eu vou voltar, vocês vejam, eu vou sempre tentando virar o parafuso um pouquinho, uma chave um pouquinho mais a fundo o parafuso, né? Não raro, quando nós chegamos nesse ponto, nós chegamos também numa encruzilhada, que é, bom, se é disso que se trata, né, de perceber de alguma maneira o que temos hoje, essas técnicas culturais, bom, no direito nós normalmente temos essa tendência. Bom, isso é uma espécie de instrumento, o que eu costumo chamar de uma razão instrumental, né, ou seja, uma espécie de razão instrumentária. A Shoshana Zuboff vai chamar instrumentalismo, inclusive, no livro dela chamado Capitalismo de Vigilância. Esse instrumentalismo nada mais é do que se pensar que essa forma hegemônica, tecnológica, sobre a qual a gente se debruça, basta ser manejada para o bem ou para o mal, como se fosse uma espécie de ferramenta neutra. Esse talvez seja um dos nossos piores problemas, que faz com que a gente não perceba que tipo de forma de decisão de mundo está embutida nessa tecnologia. Que faz com que a gente, de fato, não perceba que não se trata simplesmente de uma espécie de manejo, como se fosse uma espécie apenas de instrumento, mas que se torna, ou é necessário que se torne, é necessário que se perceba, que se reflita sobre as capacidades, sobre as tendências e, sobretudo, sobre as possibilidades que se tem de manejar esse tipo de ferramenta. Porque não são ferramentas, são escolhas de mundo, são decisões de mundo. Né? Eu vou usar um termo do Deleuze, né? São decisões de mundo. Ou seja, quando se coloca determinada, aspas, muitas aspas aqui, né? Determinada tecnologia, tal como nós colocamos hoje, ela já vem embutida essa forma de mundo. Mas que tipo de forma de mundo é essa que eu falava, né? Essa espécie de deslocamento de qualquer tipo de reflexão em torno dela. Isso é bastante importante. Qual? Mas aqui eu vou tentar fazer o deslocamento necessário para a gente conseguir avançar um pouquinho e eu também falar sobre outras questões que eu acho importantes, principalmente para nós do direito também. O solucionismo tecnológico, em todas as áreas, a gente pode falar das áreas do direito do trabalho, a gente pode falar de controle social, a gente pode falar de decisão judicial, a gente pode falar de fora, de qualquer área nossa, política, sobretudo, ela opera uma espécie de esvaziamento das decisões políticas e uma espécie de automação, uma espécie de forma de adesão, que alguns vão chamar, inclusive, de maneira quase que, uma maneira quase que, vamos chamar assim, retrógrada no sentido de quase que voltando a épocas anteriores da constituição do próprio capitalismo. Alguns vão chamar, como o Cédric Durand, vão chamar de
tecnofeudalismo, inclusive, esse tipo de percepção. Eu não estou lá muito de acordo, mas, bom, isso não interessa. A questão do sintoma, do diagnóstico, para mim, é fundamental. Mas a questão fundamental para mim a se deslocar é, bom, por que essa é a grande questão que para mim não tem lá necessidade de uma resposta pronta e acabada e objetiva, mas por que nós passamos a perceber, esse talvez seja o pulo do gato, por que nós passamos a perceber e levantar todas as questões em torno da função da tecnologia? Ou seja, não é essa tecnologia boa ou ruim, não é fazer um juízo moral, mas é entender por que nós passamos a adotar, perceber e a levantar qualquer tipo de questão filosófica, jurídica, comunicacional, democrática, o que quiser, em função dela. É como se fosse em função de. É bem uma fórmula matemática mesmo. É uma em função de. Por quê? Isso talvez seja o nosso grande esquema. Né? Para quê? Porque aí sim eu acho que é o mais importante para nós. Né? É para perceber o que significa, de fato, o seu principal operador desse tipo de monocultura tecnológica. É uma espécie de, vou usar o termo do Bifo, né? Uma espécie de abstração conectiva. É sobre isso que nós estamos falando, a rigor. Né? Byung-Chul Han vai falar de uma infocracia, agora no novo livro dele. Tremendos outros autores muito antes do Byung-Chul Han já falavam sobre isso, mas vamos lá, não tem problema. Vários vão trabalhar com essa dimensão de uma espécie de abstração conectiva, né? Que vai, sobretudo, eu gosto de um termo muito importante para quem gosta de pensar essas questões, né? Em que o Bifo vai relembrar, né? Um termo lá da década de 70, inclusive, né? Que é de um autor chamado Herbert Dreyfus, né? No livro 72, né? No livro que ele diz o que os computadores não podem fazer, né? Lá de 72, né? Em que ele dizia algo muito interessante. O Dreyfus, inclusive, foi um dos responsáveis pela trazida pela ida do Foucault para os Estados Unidos, para Berkeley, né, para trabalhar nos últimos anos, da década de 80, na Universidade de Berkeley. O Dreyfus diz algo muito interessante, diz, bom, a questão fundamental é uma espécie de redução ou de formatação da linguagem. O Bifo vai chamar isso de semiocapitalismo, ou seja, uma espécie de forma da expressão da linguagem, seja humana ou qualquer dela. Notem, né? Informação é informação, é colocar dentro de uma forma. Isso é bem importante, né? A etimologia às vezes diz alguma coisa para nós. Né? Isso é interessante porque a gente consegue perceber que quando se fala de um algoritmo, algo parecido, se tem uma espécie de padronização ou de informação daquilo que nós podemos chamar filosoficamente de acontecimento. Alguns vão chamar de experiência, alguns vão chamar de acontecimento, outros vão chamar de, sei lá, chama o que quiser. Mas na filosofia francesa, sobre a qual, vou chamar, alguns dizem que eu sou especialista, porque eu odeio dizer isso, não sou especialista em nada, mas da filosofia francesa, que me diz um pouco mais próxima, a filosofia francesa vai chamar no século XX inteiro de acontecimento. Né? Ou seja, aquilo que é insubsumível das nossas experiências vai ser planificado e formatado em termos de um tipo de linguagem. O Dreyfus vai dizer que isso é uma espécie de redução fundamental, né, do nível do significado, uma espécie de concatenação matemática. Isso na língua portuguesa a gente chama de semântica. Ou seja, aquilo que é da ordem do significado, né, da semântica, vai se reduzir a uma espécie de sintaxe. Que tipo de sintaxe é hoje a mais fundamental em termos de inteligência artificial? Repito, qual o tipo de sintaxe própria dessa inteligência artificial que eu estou falando? Uma sintaxe aditiva. Números não contam história, contam números, não narram coisas, não narram acontecimentos, eles somam e vão se acumulando.
aí a sua grande, notem, né? A sua grande exponencialidade. O Matteo Pasquinelli tem um texto, depois eu posso passar para vocês todas e todos, né? Um texto maravilhoso sobre algoritmo. Uma curta história de 10 anos de algoritmo. Ele faz um jogo de palavras, né? Em que ele diz, bom, o algoritmo nada mais é do que esse tipo de transição histórica, inclusive, daquilo que ele vai identificar como um capitalismo industrial, nos estertores do século XIX, XX, por uma sociedade da informação. O efeito disso nada mais é do que, repito, agora a gente chega talvez no núcleo mais importante, do processamento automatizado de cálculo. Isso é o que faz o algoritmo. Todo mundo talvez seja uma grande obviedade, isso que eu esteja dizendo para a maioria de vocês, mas é sempre bom frisar. Sobretudo, a identificação e produção de padrões. Isso é bem importante. Porque não podemos esquecer, se a gente poderia falar de tem uma expressão que os norte-americanos usam, deixa eu tentar lembrar aqui que é interessante, né? Que é uma good old-fashioned artificial intelligence, né? Ou seja, uma boa inteligência artificial old-fashioned, que fazia o quê? Lá na década, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, né? Faziam sobretudo o quê? Tudo, aspas, tudo que nós fazíamos de maneira mais rápida, de maneira mais eficiente, e a nossa inteligência artificial que temos hoje em dia, que identifica, produz padrões através da nossa experiência, e nós não sabemos como funciona. E, sobretudo, isso é bem importante, nem os programadores sabem como funciona mais. Isso é bem importante, não tem nenhum tipo de ilusão sobre isso. Perguntar para qualquer programador da Google, ele vai dizer, olha, não sei como é que funciona a partir de um certo ponto, não faço a menor ideia. Sei o que produz. Sei o que produz. Um livro que eu sugeria que vocês todos, talvez a maioria talvez conheça, mas seria interessante lembrar, da Eugênia Eubanks, né, que foi traduzida há pouco do inglês para, acho que foi para o italiano, não me lembro, para o espanhol, não me lembro. Em que ela fala exatamente sobre os efeitos mais importantes relacionados a essas práticas que alguns vão chamar de inteligência artificial. Em que ela diz, bom, ela vai funcionar, sobretudo, diz a Eugênia, né, reproduzindo e aprofundando, segundo ela, padrões discriminatórios, padrões racistas, padrões, sobretudo, vamos chamar assim, de maneira geral, né, de padrões discriminatórios. Né? Ou seja, Virginia, perdão, eu chamei Eugênia, não? Virginia Eubanks. Né? Essas práticas sobre as quais eu estou tentando identificar com um nome de math washing, vamos chamar assim, né? Produzida através de algoritmos, né? Sob o pretexto, e essa nossa atenção no algoritmarismo, entre outras coisas, né? Sob o pretexto de tomar decisões responsáveis, que eu dizia no início, justas, racionais, eficientes, etiquetam determinados problemas ou determinados comportamentos como arriscados, né? Literalmente como problemáticos, como fonte de desordem. E não vamos esquecer que quando a gente está falando do primeiro livro, pelo menos, que se tenha, né, notícia, né, de maneira objetiva, que é o livro do Norbert Wiener, né, que todo mundo conhece, o livro sobre cibernética, ele vai dizer, bom, cibernética é a combinação de duas coisas. Primeiro é um governo, ele diz, é um novo governo, que combina duas coisas, comunicação e controle. Isso é ele que diz, não sou eu. Comunicação e controle. Ou seja, se produz informação e, a partir disso, se acomoda aquilo que é ação sobre a ação das pessoas. Ou seja, condução de condutas, que ele vai chamar, e ele chama de maneira bastante precisa, né? Controle. O Deleuze tem um tremendo texto sobre
pós-escrito na Sociedade de Controle, que caberia bastante a gente lembrar do principal operador desse controle. Ou, vamos falar com outro termo, o principal operador dessas máquinas numéricas de controle. Numéricas aqui no sentido de exponenciais, né? Exponenciais no sentido mais digital possível, né? Que é a produção de sujeitos individuais. Isso é bem importante. Processos de subjetivação. Sujeitos aqui, todos vão estar bastante atentos, né? Que não estamos falando do sujeito de direito, não estamos falando do sujeito fechado numa mônada, desde o Leibniz, passando pelo Descartes e outros caras. Não. Nós estamos falando de processos de subjetivação que hoje em dia, ao contrário, aqui estou falando eu, ao contrário do que simplesmente uma espécie de dessubjetivação, de dessocialização, nós estamos produzindo outros processos de subjetivação. Em torno da automatização das decisões, em torno da reprodução, sobretudo, dessas lógicas instrumentais, né, que eu falava antes, mas, sobretudo, que diminuem a nossa, vamos chamar assim, a nossa percepção clássica sobre aquilo que nos brindaria as velhas e boas categorias, por exemplo, em torno de justiça, em torno do indivíduo, em torno do Estado. Um livro, estou dando aqui vários, porque são um monte de pupurrizinho bom assim, para a gente conversar sobre vários temas, caso vocês gostem, a gente pode aprofundar mais um ou outro, tá? Eu estou fazendo uma espécie de almanaque aqui, uma espécie de almanaque de ideias, né? O livro da Marta Peirano, uma professora espanhola, colega nossa aqui, jornalista, inclusive, né, da comunicação. A Marta tem um livro que foi premiado aqui na Espanha, na Europa, muito, com esse título provocativo, blockbuster, assim, que se vende pra caramba, né? Que é O Inimigo Conhece o Sistema. Né? Uma porcaria o título, uma porcaria, longe daquilo que é o belíssimo livro da Marta, em que ela diz, bom, nós temos dois grandes problemas quando a gente está falando, seja de algoritmo ou seja de vigilância, que é um problema central para nós. Vocês já perceberam, para mim em especial. Né? Que é uma espécie de desprezo sobre o valor daquilo que é produzido em torno das nossas experiências. Desprezo em que sentido? No sentido de infravalorizar a nossa informação que é produzida. Dado, isso é bem importante, porque vai indicar certos limites na racionalidade nossa jurídica, dados não são coisas. Se eu disser que dados não são coisas, isso implica uma necessidade de se refletir de maneira profundamente diferente sobre lei de proteção, por exemplo, que vai falar de lei de proteção de quê? De uma coisa que a gente chama dado, como se fosse uma propriedade minha, ou propriedade da empresa, ou algo que eu cedo. Perceberam? A nossa lógica jurídica. Dado não é uma coisa. Logo, ela não vai conseguir ser gerida sob a forma de um contrato. Porque o contrato é presumido. Tu tem opt-in para eu conseguir acessar o Zoom aqui. Não tive escolha. Não tive escolha. O Bolzano colocou lá, ó, se cadastra no Simpla. Eu opt-in e entrei e estou aqui bonitinho. E esquece o dado que está sendo aqui, notem, né, produzido por mim, não está sendo remunerado, o Bolzano não vai me pagar, e nem o Zoom vai me pagar, e nem o Simpla vai me pagar. Isso se chama capital cognitivo. Por isso que os grandes discursos hoje em torno daquilo que se pode chamar de nova gestão de uma classe, se quisermos falar dessa maneira, utilizaria aqui o livro, notem, né, fabuloso, da Mackenzie Wark, que acabou de ser editado no Brasil, O Capitalismo Morreu, esse é o título do livro dela, em que nós estamos falando de uma classe, literalmente, de uma classe vetorial, que não detém mais literalmente os modos de produção. Não. Ela é o vetor, ela é o Simpla, ela é o Google, né? Ela é aqui o nosso Zoom, em que ela simplesmente é uma espécie de
vetor. Esse termo vetor vem de um autor chamado Paul Virilot. É de lá que a Mackenzie Wark tira, né? De um livro chamado A Estética da Desaparição. Agora está voltando os livros à tona, né? Os livros do Virilot. Mas tudo isso para dizer o seguinte, quando nós estamos falando dessa nova classe vetorial, nós estamos falando de uma outra lógica, que não é uma lógica simplesmente uma lógica contratual, não é uma lógica em que eu protejo, não é uma lógica binária em que nós temos o público e o privado, não é uma lógica mais em que eu consigo falar em... Está aqui o grande nosso calcanhar de Aquiles. Eu venho do direito, tá, pessoal? Ainda que eu seja da filosofia, da comunicação, eu venho do direito. Eu tenho lá minhas... Nós viemos desse lado. Estamos no mesmo lado da trincheira. A gente não consegue mais falar em privacidade. Não é uma questão de eu não conseguir falar porque nós perdemos ela. Não é essa a questão. Não é essa a questão mesmo. Porque a privacidade é um privilégio. Privilégio de alguns, nós, que conseguimos dizer, não vou fazer isso, ou vou até aquele ponto, etc. A privacidade tornou um privilégio, tal como se tornou a propriedade sobre algumas coisas que era no século XIX. Alguns têm, outros não têm. Então, nós não superamos 1 milímetro esse problema em torno do nosso regime, vamos chamar assim, regulatório, quando nós ficamos, e aí eu estou usando, não estou usando a palavra aqui, tá? Estou usando, por exemplo, a própria Shoshana Zuboff, né? O seu belo e bom, maravilhoso livro, né? O Capital de Vigilância. Ela diz, bom, quando nós pensamos em soluções, nós juristas, né? Pensamos em soluções em que ela chama, cito, para não parecer eu que sou mal educado da história, né? Com uma profunda falta de imaginação, quando a gente procura pensar as soluções em torno de propriedade de dados, contratos, naquilo que ela chama de uma lógica downstream, né? O problema, literalmente, está longe de ser enfrentado. Segundo ela, primeiro de tudo, pressuposto é de não poder se falar numa espécie de gerenciamento democrático numa sociedade de vigilância. Isso é impossível. Primeiro, esse é dela, tá? Não estou falando, não tô, assina embaixo, tá? Para não parecer que eu estou aqui querendo botar a goela abaixo. Não. É ela, tá? Eu acho fundamental. E as estruturas legais sobre as quais nós podemos, talvez, sem dúvida nenhuma, lançar mão, dizem respeito a simplesmente interromper esse tipo de fluxo. Por exemplo, proibindo, se quisermos falar numa lógica ainda soberana, porque a gente pode discutir a respeito disso, a gente pode falar numa lógica em torno da figura mitológica que vocês muito bem conhecem e trabalham com o Leviatã, a gente pode discutir os limites disso, mas, bom, pensar que uma lógica jurídica deve, sem dúvida nenhuma, ser uma ferramenta fundamental de interrupção, de extração de dados em larga escala. Extração aqui no sentido muito impróprio de produção, né? Ou seja, de fábrica de produtos, por exemplo, de predição. Isso talvez seja um dos grandes pontos fundamentais que os algoritmos operando ou como ferramentas de captura ou de produção de padrões, identificação e aquilo que os norte-americanos... Eu não consegui ainda tem vários livros a respeito disso e todos eles traduzem, né, eu acho, às vezes, um pouquinho rápido demais, né, a tradução, né, desse termo que, para mim, é um dos termos mais importantes quando a gente está falando desse assunto, né, que é o termo que eu estou terminando de escrever um texto a respeito disso especificadamente. Então, por isso que eu gosto de compartilhar isso com vocês, porque creio seja fundamental sempre a gente compartilhar essas inquietações, né? O termo sobre o qual se opera qualquer tipo de algoritmo, ou seja, de detecção, né? Ou de produção de padrões passados, né? Em função de uma ordenação mesmo, ou seja, de produção de ordem via futuro, que é uma espécie de engessamento dos possíveis, isso tem um nome.
norte-americanos chamam de preemption, né? Eu não sei como traduzir isso, né? Vários livros já ouvi traduzido como prevenção, mas não é apenas isso. Prevenção é uma espécie de antecipação, sem dúvida nenhuma, de um futuro. Mas mais do que uma espécie de antecipação, a preemption, ou preempts, se a gente quiser, além de prolongar um passado, né, ela impede politicamente algum tipo de futuro. Ela engessa. Isso é o que faz, sobretudo, o algoritmo. Previne e impede a produção dos possíveis, vamos chamar assim. Vou usar o termo do Bifo, né? Aquilo que é o horizonte da possibilidade, do futuro possível, se torna apenas gerenciável em torno dos prováveis. Que tipo de provável? Aquilo que são padrões que já aconteceram. Isso parece algo extremamente complicado, mas é muito fácil de perceber. Quando a gente coloca isso em termos concretos, em termos objetivos, quando a gente vai falar de uma série de aspas, de ferramentas sobre as quais nós operamos hoje, quando se fala de, por exemplo, de governamentalidade algorítmica. Várias delas, né? A gente pode, por exemplo, falar de... Vou dar alguns exemplos aqui esporádicos, se a gente quiser, depois a gente pode conversar sobre algum deles, para não me alongar muito, né? Que muito bem consegue perceber essa preempção dos possíveis, né? Vou usar o termo, esse termo é meu, tá? Preempção dos possíveis, ou seja, uma espécie de fechamento da janela, assim, do possível em torno de algum tipo de realidade meta-estável. Essa expressão não é minha, tá? Essa expressão está lá no livro de cibernética do Norbert Wiener, né? Algo que é gerenciar o futuro ordenado, né? Através de feedback. Olha que maravilha. Começam a vir todas as palavras da nova língua algorítmica hoje em dia, que o pessoal adora, né? Feedback e outras bobagens dos players que andam por aí. Um elemento fundamental dessa dimensão que eu dizia, da preempção dos possíveis e alguns exemplos, a gente consegue ver, por exemplo, em algumas ferramentas. Vamos pegar algumas aleatórias dela, que está nesse livro da Virginia Eubanks. Tá? Vamos pegar ferramentas de seleção para qualquer tipo de... Você sabe melhor disso que eu, o professor Campuzano sabe melhor disso que todos nós juntos. De seleção de pesquisas para a União Europeia, por exemplo. Uma bolsa Marie Curie. Tem padrões de palavras para isso. Para seleção de emprego, vai ter, até para o McDonald's, vai ter um gerenciador de empregos para isso. Né? De reconhecimento facial, a gente se esqueceu, né, de como funciona, e até bem pouco tempo, e se discute até hoje, como o reconhecimento de padrões faciais impediram, por exemplo, alguns professores, não sei se vocês viram esses casos, né, de professores, nós falávamos da pandemia, de alguns professores negros que deram aula pelo Zoom e colocavam aquela opacidade atrás aqui, né, do nosso Zoom aqui, e a sua cara sumia, o seu rosto sumia. Isso não é apenas um defeito de fábrica, não é apenas uma espécie de ajuste que deva ser, bom, 2 dias aí foram lá ajustar, apareceu o rosto dele, olha que maravilha. Não é disso. A Virginia Eubanks diz assim, não, esse tipo de ferramenta faz exatamente aquilo que ela se propõe a fazer, que é aprofundar, não é apenas representar uma espécie de uma sociedade racista, uma sociedade desigual. Ela aprofunda esse tipo de lógica, porque é uma lógica, assim, sem dúvida nenhuma, muito mais rentável. E se ela fizer isso no outro dia, de colocar o rosto de maneira adequada, bacana, a mass washing foi operada, houve uma espécie de lavagem matemática e deu para ajustar o seu rosto a essa nova inferência. Quando a Virginia, e eu estou bastante insistindo no livro da Virginia, porque é uma das últimas coisas que eu tenho trabalhado aqui com os alunos também dos seminários.
O que isso acaba nos trazendo são 3 coisas, para finalizar, para não tomar muito tempo de todos, para a gente conversar também, né? Acaba operando 3 coisas. De maneira geral, vamos colocar aqui, né? Eu tenho o livro ele em PDF, tá? Depois eu mando aqui, Sandra. Eu mando o livro para vocês, em PDF. Acho que foi traduzido em espanhol, é o que eu tenho. De uma automatização da desigualdade. É mais do que reprodução de desigualdade. É uma automatização dela. Ou seja, sistemas de elegibilidade automáticas, algoritmos de classificação e modos de predição. Aí eu ajusto o termo que ela usou. Ela diz modos de predição de risco. Não é de risco que se trata. Vou explicar, se vocês me derem 1 minuto. Adoraria que a gente pudesse ainda pensar dentro de uma lógica securitária do risco, como bem fez o Foucault, lá no Segurança, Território e População, em que dizia, bom, o risco diz respeito a uma espécie de mapeamento de medo. Né? Então, tu mapeia o medo através de um risco. Né? Só que o risco se faz através de cálculos de probabilidade. É o provável. Risco acontece ou não acontece? Básico. Né? Isso está lá no seminário do Foucault, Segurança, Território e População, seminário 77, 78, no Colégio de France. Ou seja, tem uma espécie de gerenciamento estatístico disso. Não sei se vocês perceberam. O risco daquilo que é provável que aconteça. Isso se faz através da estatística. O problema é que nós não estamos falando disso. Mas, apenas. Vocês perceberam que eu não estou abandonando uma lógica em função da outra. Deu para perceber, né? Não estou abandonando uma lógica em função da outra. Estou dizendo, bom, tem mais caroço nesse angu. E o caroço que engasga é outro, nessa nova governança da punição, ou nova governança algorítmica. Vamos chamar assim de uma governamentalidade algorítmica plus, sei lá. Que não é mais uma espécie de gerenciamento do risco. É o gerenciamento, em termos criminais, e o Bolzan sabe muito bem disso, o professor Campuzano também, que me toca mais, que é uma espécie de transposição não mais da ideia estatística, que era uma espécie de fórmula intrínseca da sociedade. O homem médio, por exemplo, do nosso direito, é o básico dessa representação do Adolphe Quetelet do século XIX. Né? Mas é a lógica daquilo que eu falava antes, da possibilidade. A possibilidade é muito mais ampla que a probabilidade. Então, nós já não temos mais a ideia do gerenciamento do risco, mas o gerenciamento da ameaça. E risco é diferente de ameaça. Tá? Eu estou tirando isso de um livro da Louise Amour. Né? A Louise tem um livraço chamado The Politics of Possibility, a política da possibilidade. Ou seja, hoje o que nós gerenciamos é a ameaça. Perceberam que tem uma coisa diferente entre risco e ameaça? O risco pode acontecer, pode não acontecer. A ameaça é imanente. Ela está aí. Ela precisa ser mapeada. Ela precisa ser encontrada. Qual é o seu padrão? Qual é o seu cluster? Vamos usar o termo clássico da inteligência artificial. Cluster. Se forma uma espécie de padrão. Então, tem um padrão da ameaça. Só que a principal característica dessa ideia de ameaça é que ela é imanente. Ela está aqui, sempre. Ela é iminente, porque ela é imanente. Deu para perceber que o buraco é um pouco mais embaixo? Tem mais problema do que a gente imagina? Um livraço, o último que eu sugiro a gente chamar a atenção, é exatamente o livro do Brian Massumi, que foi agora traduzido também há pouco tempo, em que ele refina essa ativação do controle exatamente em torno desses, vamos chamar assim, dessa saturação da vida algorítmica, sobre a qual a gente modula as nossas experiências em bytes. E para finalizar, eu juro aqui, já um minutinho, e a gente pode ir batendo papo aí quanto vocês quiserem, quanto a gente puder. E eu fecho com a Marta Peirano novamente, em que ela diz, bom,
Ao fazer essa espécie de... Aí estou falando eu agora, através dela, tá? De clusterização, vamos chamar assim, se eu usasse os termos da criminologia do século passado, eu chamaria de etiquetamento. É uma espécie de clusterização da ameaça, ou seja, em torno, claro, de uma camada, em termos de Brasil, de uma vulnerabilização absurda daquele grupo populacional que a gente sempre sabe quem são, a gente produz um efeito muito interessante, sobre o qual o direito tem que prestar contas, porque trouxe o solucionismo digital de maneira hegemônica, não é sempre, mas trouxe de maneira hegemônica para dentro dos seus operadores, que diminui qualquer tipo de rede de seguridade social. 2, criminaliza a pobreza, sobre o qual a gente não tem nenhum tipo de novidade. E 3, na minha opinião, que intensifica discriminação. Ou seja, uma espécie de, mais do que uma injustiça automatizada, uma espécie de injustiça retroalimentada. A expressão que a Marta Peirano, com a qual eu encerro agora, utiliza é exatamente a seguinte: esse tipo de automatização de cálculo, fórmulas de sucesso, vai usar esse termo a Cat O'Neill, brindam a justiça, estou citando, abro aspas, brindam a justiça da distância ética necessária para tomar decisões desumanas. Fim de citação. Ou seja, há uma espécie de novo regime digital sobre o qual a gente precisa lançar mão de um olhar profundamente, na minha opinião, incisivo, crítico, sobretudo, né, que procure interpretar suas tendências. Eu não falo que isso é uma espécie de condenação, de perpétua, é assim, ponto, não é disso que eu falo, mas é necessário que a gente identifique tendências, ou seja, identifique por onde a banda está tocando. É assim que ela toca. Com esses instrumentos, agora usando a metáfora, né, é essa música que ela toca. Bom, se a gente quiser inventar um outro ritmo, vamos chamar assim, um biorritmo, para usar o termo do Bifo, um biorritmo, ao invés de um algoritmo, essa expressão é dele, evidentemente, esse jogo de palavras, não é o mesmo instrumento. Não é tocando mais fino, mais agudo ou mais grave. A música se mantém a mesma. É outro instrumento. É outro tipo de relação que a gente estabelece com aquilo que sempre foi próprio do humano, que é a técnica. O ser humano jamais foi algo, se é que podemos chamar de humano, algo avesso ou separado ou apartado da ideia da técnica. A técnica é exatamente própria do humano. Talvez nós utilizemos uma técnica que, inclusive, a maioria da filosofia ocidental vai dizer que é a nossa própria técnica, mais própria, que nos diferencia, inclusive, dos demais. A linguagem, vai dizer os heideggerianos. Vão adorar isso. Eu não estou de acordo, mas vamos lá. Pelo menos isso. Estamos falando de técnica, sempre. Então, não é o problema, não é a técnica. O problema, sem dúvida nenhuma, é a logia, a lógica com que ela, ou com que alguma técnica é produzida. Tecnologia, ou seja, uma lógica que produz uma certa tecné, uma certa técnica, uma técnica. Se a gente quiser falar de uma outra forma de produzir técnica, deve estabelecer um outro tipo de relação com ela. Não uso, relação com ela. Isso me parece algo bastante próprio. Desculpa se eu estou sendo muito abstrato e talvez um pouco mais chato do que o normal. Mas eu agradeço demais a atenção de vocês e estou aqui para a gente bater um papo e tentar, talvez, compartilhar mais inquietações em torno desse pupurri de ideias aqui que eu joguei para a gente conversar em torno dos algoritmos, da inteligência artificial e assim por diante. Eu estou muito feliz, obrigado
Bozan, obrigado, professor Campuzano, obrigado, queridos professores e colegas, pesquisadores, estou à disposição. É um prazer. Muito obrigado. Valeu, Guto. Muito boa a fala. Estou aqui anotando um monte de coisa que fiquei no meu caderninho aqui de lado, mas vou abrir aqui a nossa sessão para ver se alguém tem, aproveitar o Augusto, desculpe, se alguém tem alguma questão, aproveita. Oi? Está sem microfone, Augusto. Sí. Acho que bloqueou. Ô, Joel, acho que bloqueou o telefone do Augusto lá, não? Já estou tentando aqui, professor, mas a princípio está liberado. Agora foi. Eu tinha troquei de tela. Desculpa, Joel. Desculpa, obrigado. Obrigado, Boza. Eu ouvi. Mas então, assim, eu vou abrir aqui antes de eu usar a palavra, usar para fazer o tempo aqui, mas vou abrir para, né, os colegas que tiverem interesse em aproveitar essa excelente aula do Augusto, né? Uma série de questões, uma série de temas, uma série de autores aqui, né, centrais aqui, e importantes. Então, quem quiser ou quem tiver interesse em colocar alguma questão, né, aproveite agora, né? Professor Alfonso, colegas, Felipe, bien. Bueno, a mí no me importa comenzar. En primer lugar, felicitando al profesor Jobim por su excelente intervención, que ha estado plagada de aspectos interesantes, de sugerencias muy diversas, con fuentes doctrinales también muy amplias y muy ricas, ¿no? A mí me ha llamado especialmente la atención un análisis que tiene mucho de inquietante, porque en el trasfondo del uso de la nueva tecnología y de los desafíos que plantea para las sociedades de nuestro tiempo, hay una reflexión de naturaleza Foucaultiana, ¿no? La microfísica del poder, el poder que se capilariza y que se diversifica y que se extiende de manera intersticial por todos los resquicios de la sociedad. Solo que ahora esa nueva forma de dominación se hace cada vez más irresistible porque penetra todos los espacios de la vida, incluso aquello que parecía más difícil de controlar, que era lo estrictamente privado, que como él ha puesto de relieve, pues prácticamente ha desaparecido. La privacidad hoy en día es un privilegio, el privilegio de unos cuantos que pueden permanecer al margen de las redes sociales, que pueden permanecer al margen de la red y que pueden permanecer, por tanto, al margen de esta nueva forma de relación y de economía que conlleva el capitalismo de la vigilancia, que conlleva a la postre el desarrollo tecnológico de las nuevas tecnologías de la información. Y en relación con ello, pues me resulta también muy interesante porque emerge detrás de ese término ya conocido, archiconocido, de la tecnopolítica, ese tránsito que Foucault también, que va desde el concepto de sociedad disciplinaria Foucaultiano al concepto de psicopolítica que también ha desarrollado recientemente Byung-Chul Han. Claro, y a la postre pues nos encontramos con una diversificación que hace del individuo un tirano, como dice Eric Sadin. Tiene un libro que se llama La era del individuo tirano,
y tiene un subtítulo que es muy jugoso, es muy sabroso, porque el título también lo es, ¿no? Pero el subtítulo me parece todavía más interesante, porque el subtítulo de esa obra es El fin de un mundo común. Y yo creo que esta es la cuestión capital. La cuestión capital es que estamos asistiendo al fin de un mundo común. Y el fin de un mundo común es también el fin de la política como lo hemos conocido, y es también, por tanto, el fin del espacio público. En primer lugar, del espacio público como espacio de encuentro, de reconocimiento con el otro, de construcción de la alteridad, de construcción de las relaciones, para convertirse en un espacio de diferencia o de autoafirmación y, sobre todo, de intereses exclusivamente privados, porque a la postre, en última instancia, lo que impera con este capitalismo de la vigilancia son los intereses privados. Se ha insistido, muchos autores han hablado de ello, sobre cómo la política ha desaparecido, cómo las redes han acabado con lo público, porque en definitiva las grandes empresas de la comunicación a través de Internet, pues lo que posibilitan es la convergencia de espacios privados y de intereses privados. Realmente lo público como tal ha dejado de existir. Hace unos meses, en relación con ello, tampoco quiero extenderme más, ya creo que he hablado bastante, pero hace unos meses José María Lasalle nos acompañó y abordó algunas cuestiones del máximo interés en relación con todo esto. Y yo creo que sugirió algo sumamente importante, que es, por otra parte, una de las cuestiones que él aborda en su libro Ciberleviatán, justamente, que da de algún modo del cual hemos tomado o ha tomado el profesor Bolzan el nombre de su observatorio, del observatorio. La cuestión es que los datos no son cosas, como decía el profesor Jobim. Los datos no son cosas y urge iniciar un debate sobre la propiedad de los datos. Esa es la gran cuestión. Urge iniciar un debate sobre la propiedad de los datos, porque en tanto ese debate no se inicie, en tanto no se redefina los términos de la privacidad en el siglo XXI, en tanto no se redefina los términos de la privacidad en la era de la información y de la comunicación de Internet, pues seguiremos siendo cautivos de esos intereses privados de grandes corporaciones de Internet. Claro, esto nos lleva a la postre o en última instancia a un asunto, y es que si hay que reflexionar sobre Internet, si hay que reflexionar sobre la técnica, porque esa es la gran cuestión, la privacidad de los datos, la reflexión sobre la finalidad de la técnica, que no es un instrumento, sino que implica modos de producción de relaciones y modos de producción de patrones culturales y modos de reproducción de formas de dominación. En ese caso, el asunto se presenta bastante complicado, fundamentalmente por lo siguiente, porque un debate sobre la tecnología requiere condiciones democráticas. Y hoy estamos en condiciones de asegurar condiciones democráticas para ese debate, cuando nuestro espacio público ha dejado de ser público y está todo mediado justamente por las grandes corporaciones de la comunicación y de la información. Es decir, que hemos entrado, digamos, en una especie de bucle, un bucle en el cual necesitamos un discurso democrático. Ese discurso democrático se tiene que desarrollar de un modo u otro a través de las nuevas tecnologías, pero sin embargo las nuevas tecnologías hoy por hoy no son compatibles con un discurso democrático, precisamente por las razones que tú has comentado. Me refiero, por ejemplo, a la discriminación, a los sesgos y
bueno, algunas de las cuestiones que ha puesto, la intensificación de la discriminación, la criminalización de la pobreza. Es decir, que estamos en una especie de jaula en de la que resulta difícil salir, ¿no? Porque hablar de democracia en unas condiciones que ya empiezan a no ser democráticas o inquietantemente formalmente democráticas, o quizás solo formalmente, pero materialmente en buena medida no, pues se antoja algo difícil, ¿no? Es decir, que es un poco tarde, no lo sé, nunca es tarde, pero no estamos ya en manos de King Kong para intentar defendernos de King Kong. No sé, tengo la sensación. No quiero ser demasiado pesimista, pero... No, está muy bien, muy bien. Bom, claro, le contesto en portugués, claro. También mayoría por ahora, entonces te contesto en portugués. Pero después, personalmente, hablamos un poco más allá de lo que sea impossível, do que sea possível. Bueno, eu diria o seguinte, de maneira bastante esquemática, e já, se vocês me permitem, lendo as perguntas, em especial, se eu não estou enganado aqui, da Sandra e da Nayana, né? Então, acho que tem as duas aqui que colocaram. Caso haja alguma outra coisa no chat, por favor, vocês me ajudem. Mas, começando pela inquietação do professor Campuzano, né? Que é, de fato, as questões fundamentais, como sempre nos trazem. Primeiro, quando a gente fala, por exemplo, em termos Foucaultianos mesmo, né, ou em termos mesmo deleuziano, a gente tem uma tendência em restringir um pouco a discussão. Em que termos? Nós associamos normalmente o Foucault a uma espécie de pensador da sociedade disciplinar, né? Isso é uma espécie de tradição que, inclusive, o Brasil é bastante rico, nesse sentido irônico, pobre. O Foucault está longe de ser um pensador da disciplina, né? Não vai ser à toa que o livro do Deleuze é exatamente sobre... O Foucault é sobre sociedade de controle, né? Em que sentido? Porque existem práticas tecnológicas muito importantes, que é o que o professor Campuzano estava dizendo. Ou seja, há práticas diversas, há estratégias diversas e há modos de incisão, vamos chamar assim, de ingerência diversos. Eu vou explicar um pouco melhor isso, de maneira bastante esquemática, mas um pouco melhor. Bom, numa grande espécie de analítica do poder, vamos chamar assim, a primeira coisa fundamental para a gente pensar, também em termos jurídicos, é que poder produz, né? Poder, nós temos no direito uma espécie de tendência a pensar que o poder é uma espécie de repressão. O poder nos reprime, o poder nos subjuga, o poder nos reduz. Não, o poder produz coisas, produz subjetividades, produz relações de saber, né? Produz sujeitos, produz formas, né, de interação. Existem vários exercícios de poder, sobretudo, que é interessante, claro que o Foucault vai fazer isso num deslocamento, que eu não vou aqui me delongar, mas sobretudo a partir da década de 70, através de 77, 78, que é bom. Nós pensamos sociedades, aí o Deleuze vai tentar sistematizar isso no texto chamado Pós-escrito, a Sociedade de Controle, né? Ele diz, bom, sociedades soberanas, né, são centradas em aquilo que a gente já falou. O Leviatã se pensa assim, né? Ou seja, um território, um soberano que está fora do território, vejam, ele está fora do território, e o principal instrumento que o faz, esse governo, é pela lei. A lei proíbe, portanto. A lei proíbe e permite. É uma espécie de engrenagem, uma espécie de mecânica. Entretanto, a disciplina funciona de outra maneira. Isso a partir do Nações de la Biopolitique, ou seja, 76, o Foucault vai dizer, bom, História da Sexualidade, volume 1. Antes um pouco, até 76. História da Sexualidade, volume 1. Né? Vontade de saber. Ele vai dizer, bom, para falar em biopoder, eu falo em uma espécie de tecnologia de duas faces, diz ele. De um lado, a disciplina do corpo,
essa que a gente bem conhece em todos os lugares. Entretanto, o outro lado, que é o importante dessa tecnologia, com a qual ele vai desenvolver o resto dos seus trabalhos. A preocupação do Foucault sempre foram os processos de subjetivação. Não era uma analítica do poder. Era saber como nós formamos aquilo que nós chamamos de homem, ou humano, ou sujeito, chama como quiser. O outro lado dessa tecnologia de duas faces era a disciplina, sem dúvida, uma energia envolvida na fábrica, na docilização dos corpos, que vai prescrever comportamentos. Nós, o direito, sabemos muito bem, o direito penal ainda vive fortunas em cima desse troço. Aí, disciplina, né? A ideia da prescrição de comportamentos, se sabe disso. Se não é o ponto mais importante, na minha opinião, para se pensar sobre tudo que se passa hoje. Não que as anteriores não existam, evidente que não. Evidente que não. As outras não tenham sido abandonadas, ao contrário, elas são reatualizadas, são repaginadas, elas são sofisticadas. Mas sofisticada em torno daquilo que o termo sofisticada em torno daquilo que o Foucault vai chamar de governo, chamou de governamentalidade. Mas esse governo não é uma espécie de orientação de conduta do Estado. O Estado é efeito de uma série de práticas governamentais. Bom, aí o problema se tornou um pouquinho pior. O Estado é apenas um efeito disso, de uma maneira, vamos chamar assim, engessada, com qual certa forma governamental se estabeleceu. E o que ele vai tentar colocar a partir pelo menos 77, 78 é, bom, existe, de um lado, a disciplina do corpo, nesse biopoder, segundo ele, mas, por outro, o controle de populações. E a percepção do controle é muito importante. E aqui eu estou completamente de acordo com, vamos chamar assim, com o diagnóstico do Byung-Chul Han. Eu tenho alunos da filosofia que defendem, eu oriento muito trabalho sobre o Byung-Chul Han. Né? Eu estou de acordo completamente com o diagnóstico do Byung-Chul Han, só que não com a maneira com que ele o faz. Porque ele enxerga o Foucault como se tivesse morrido ali em 75 por vigiar e punir, por exemplo. Não, Foucault não morreu em 75, morreu em 84. E, sobretudo, com um tremendo trabalho em torno daquilo que é governo de populações. E controle, que é aquilo que o Deleuze vai desenvolver, tem um ponto, que é exatamente esse que é o complicador que o professor Campuzano tão bem destacou. O controle não é repressivo. Lembra a expressão que eu usei agora antes na nossa fala? Ele é uma ação sobre ação, ele conduz condutas. O que pressupõe o controle? Liberdade. Liberdade. Ele incita. Aí é a expressão que o Byung-Chul Han adora, que é uma expressão do Foucault, né? E do Deleuze depois. Ele incita os comportamentos. Ele não obriga os comportamentos. Ele incita. Que é a melhor coisa para um governo do aleatório, daquilo que eu dizia que era o governo do possível para se tornar provável, é eu jogar com a liberdade. E aí eu não tenho mais apenas um gerenciamento estrito de uma docilização dos corpos, em que eu vou lá e me comporto das 8 às 8 num trabalho, mas a minha cabeça está longe. Isso era o melhor dos privilégios. Hoje a gente está 24/7. Eu estou aqui dando uma conferência com vocês, entrou já aqui na minha janelinha 12 mensagens da PUC, e daí eu estava tentando responder aqui, que foi quando caiu a porcaria aqui do meu som. Porque a gente está 24/7 conversando o tempo inteiro. Esse tipo de incitação é exatamente a lógica mais rica em torno do controle. Porque isso vai ser operacionalizado de que maneira? Através daquilo que o Deleuze chamava, né, de cifra, de senha. Aquilo que nós vamos ser quebrados. Não vai existir mais o Augusto, o Joel, o Campuzano, todos nós. Nós seremos clusters, ou seja, nós seremos perfis. O meu perfil é 300 mil clusters possíveis, que vão ser cruzados os meus dados dentro de grandes nuvens. Isso vai formar determinadas nuvens, vamos chamar assim. Essas são as máquinas numéricas de controle, que são sujeitos individuais, que não são só sujeitos fragmentados. São sujeitos que são, notem, né, que a sua própria experiência é subsumida através de números, e sobre o qual essas nossas informações
não diz respeito à nossa discricionariedade de eu ceder ou não à informação, porque eu produzo rastros. Dados são rastros, são rastreabilidade. Não interessa se eu estou na rede social ou não, não interessa se eu tenho celular ou não. O rastro já foi deixado, porque os processos de subjetivação, através da nossa liberdade, obriga, aqui no sentido, vocês notaram que não é mais o sentido da obrigação prescritiva, mas joga com a minha liberdade. Isso é fabuloso. Sentido mais perverso da palavra, porque incita. Ele não mais simplesmente reprime. E aqui a gente consegue perceber o quanto essa dinâmica vai ser muito mais, na minha opinião, muito mais sofisticada. Jogando um pouco com as perguntas, se vocês me permitem, para ser mais rápido e não demorar muito com vocês, a Sandra colocou aqui, e a Nayana, duas questões muito importantes, né? O Boza disse que caiu, não tem problema. Estamos aqui, mas daqui a pouco a gente não vai se alongar muito, fica tranquilo. Só para tentar corresponder um pouco às perguntas das colegas. O termo algoritarismos é um termo meu e do professor Jesus Sabariego. Sim. Não me pergunta como que surgiu, porque essas coisas sempre são produzidas de maneira comum. Sai de uma expressão, sai de outra, sai de alguém e a gente registra. É o que é um autor, vai perguntar o Foucault, né? Então, para mim, pouco importa quem é um autor, já que basta a gente não construir nada sozinho. Isso são sempre trançamentos, né? São sempre coisas trançadas em comum. São regimes, vamos chamar assim, regimes de subjetivação completamente próprios. O Felipe, que faz parte também do grupo, sabe como é que isso funciona. É um termo que sai de um, sai de outro, me pergunta, quem é que vai ser? Foi o Jesus. Aí o Jesus diz, não, foi o Guto. Aí eu diz, não, foi o Eduardo. E assim vai. Não me importa, não tenho essa preocupação, né? Nessa pergunta, Nayana, só ver se eu entendi aqui, né? Sim, a questão da tecnopolítica, né? A expressão tecnopolítica é uma expressão bastante rica, já há muito tempo, né? Pelo menos vem sendo trabalhado hoje, inclusive vem sendo já aos poucos sofisticado um pouco mais, né? Tecno, psico, bio, política, podemos chamar como quiser. Mas a ideia da tecnopolítica, pelo menos a gente consegue ver algumas primeiras pessoas explorando isso já na década de 70 a respeito disso, né? Ou seja, uma espécie de tentativa de identificação ou de visualização de determinadas relações de poder em torno dessa materialidade técnica política, ou seja, a política sendo, sem dúvida, uma dimensão da técnica e uma expressão da técnica também sendo a política, né? Quando a gente fala de algoritarismo, a gente está tentando, como eu procurei fazer aqui, uma espécie de, vamos chamar assim, de mapeamento de tendências em torno daquilo que vem sendo genericamente chamado de machine learning ou inteligência artificial, o que quiserem, né? Mas aquilo que se trata de captura de padrões, vamos chamar assim, de concatenação, vamos chamar assim, de abstração das concatenações nossas, vamos chamar assim, de encontro. E é com isso que eu gostaria também de encerrar um pouco com vocês, né? Para também não ficar muito como o professor Camposano pensando que a gente é um niilista, um catastrófico, que tudo acabou, que a gente tem que jogar. Não. O fundamental dessa história, todo mundo sabe, é que nós estamos falando de relação de poder. Se a gente levar a sério o que é uma analítica de poder, as relações de poder são inversíveis. As relações de poder sobretudo, tem uma base, que são as resistências. Só existe poder porque existe relação de força. Força é tensão. Tensão é agonia, é luta. Esse talvez seja um dos nossos grandes problemas quando falamos de algoritmos. Os algoritmos meio que nublam essa possibilidade de expressar politicamente a controvérsia, a luta, a interpretação, ou o que quiserem, a semântica, a linguagem.
Essa é a grande questão, de narrar coisas. O Byung-Chul Han tem uma coisa, entre várias, que eu não gosto, mas tem uma que eu adoro, né? Que é essa capacidade, ele trabalha, ele foi aluno do, um herdeiro do Heidegger, né? Mas tem um ponto que para mim é fundamental, a capacidade que tem, né, a semântica, evidentemente, de narrar histórias. Né? Os números não narram, os números contam, literalmente nessas duas dimensões, né? Contam. Ou seja, eles são quantificáveis. Essa é a principal dimensão. Por isso que, ao se fazer esse tipo de experiência jogada ao plano das coisas, as coisas se tornam infómatas, né? Que é a expressão que ele usa muito bem. Infómatas é exatamente isso, é para perceber que as coisas agora, sempre foram de alguma maneira, mas hoje em dia muito mais, essa produção de informação, interface de informação, nós somos isso. Interfaces de informação e literalmente de produção de rastros. Independente se a gente delibera ou deixa de deliberar, ou cede ou deixa de ceder, não existe mais isso. Essa talvez seja o nosso grande problema, porque a gente está trabalhando com categorias do século XIX, às vezes até com o século XVII, e a gente pensa que alguma coisa funciona. Não está mais funcionando assim. E aí, sim, para não fugir muito daquilo que eu dizia, dentro dessa abstração conectiva que implica uma lógica, uma determinada lógica, que é uma redução de mundo a essa espécie de sintaxe, uma espécie de intercâmbio numérico, né? Vocês já conseguiram perceber, né? Projetivo, de um futuro reduzido, vamos chamar assim. Eu falava no final, eu vou tentar explorar isso agora para tentar cuidar um pouco das perguntas da Nayana e das colegas também, da Sandra, para ver se fica um pouco mais claro. Bom, por mais que existam essas relações de poder, são tendências de uma determinada condição, né, de uma infosfera digital, vamos chamar assim, né? A questão da infosfera é bastante importante, né? Todo mundo lembra do Luciano Floridi, que é quem foi o primeiro a dar esse termo, né? De infosfera, né? É claro que essas tendências, Bernard Stiegler, outros autores, o próprio Henrique Sadan, fazem isso de maneira muito, muito própria, né? Mas o que eu acho que é extremamente interessante é que a atual condição tecnológica precisa ser vista, sobretudo, como expressão de uma espécie de mutação de sensibilidade. Ou seja, uma espécie de mutação antropológica. Aqui o professor um pouco chato da filosofia e tal, para falar um pouquinho de uma espécie de mutação da vida cotidiana em termos antropológicos, de como é que nós nos deslocamos predominantemente. Deslocamos nesse sentido, né? Dessa mudança. Dessa espécie de para essa espécie de conexão, essa lógica conectiva, que o Henrique Sadan vai chamar de indiferença, né, de indiferenciação, vai usar o Byung-Chul Han. Mas eu chamaria a atenção que pode tornar-se outra coisa. Não essa tecnologia. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Não há margem de manobra para isso. Mas a questão da concatenação conjuntiva, isso sim, que é a expressão do Bifo, né? Ou seja, há sem dúvida a necessidade de a gente perceber, ou tentar perceber novamente, né? Que há algo da possibilidade de criar novas formas de relação com a técnica, que eu falava antes. Formas criativas. Vou usar o termo que a Shoshana Zuboff diz, nós estamos numa tremenda falta de imaginação. A falta de imaginação nos conduz a isso também. Ou seja, uma espécie de perceber de um ato criativo em torno dessa abertura possível, né? Que diz o próprio Bifo. Essa é a capacidade que a gente pode ter de pensar novas categorias jurídicas, que falava o Campuzano tão bem, né? Que fuja exatamente dessa dinâmica de uma interação de padrões, de sequência, algorítmica, uma lógica conectiva, bom, de uma para usar o texto fabuloso, Tecnodiversidade, do Yuki Hui, né? De uma inteligência artificial,
Dentro do capítulo, não sei se vocês já viram o texto do Técnico Universidade do Yuki Rui, tem um capítulo que é fundamental, que diz que a artificialidade da inteligência artificial. Sim, é uma delas, que venceu um jogo, ou vem vencendo o jogo, tendencialmente em torno de uma relação de força produzida depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente tem um nome de ciência, cibernética, militar, né, que jogou o controle numa escala planetária, numa ecopolítica planetária. Isso a gente chama de internet. Bom, existem outras possibilidades, outras formas. Então, você vai dizer, mas aí depende de uma grande revolução, não, senhor. Coisas básicas. Eu sempre costumo dizer, desculpa, aqui a gente está entre amigos, pode falar isso, né? O Davi estava no evento, acho que da PUC, me viu falar sobre isso. Vamos começar fazendo uma coisa óbvia. Nós produzimos capital intelectual, que eu falava, né? Conhecimento, vocês são gênios pensantes, todos vocês aí produzindo genialidades dentro do Cyber Leviatã, produzindo para os outros. Produzindo para grandes plataformas do Google Acadêmico, para revistas não sei de onde, que não estão nem aí, que capitalizam esse nosso... Bancos públicos. Bancos públicos. Públicos aqui no sentido não estatais. Públicos. Porque não vamos esquecer, essa diferença entre Estado e privado, lamento, mas a sede da plataforma, do FBI e da CIA é sediada na Amazon. Então, esse esquema do Estado como algo público tem a ver muito mais com o que o Campuzano estava dizendo, do comum, que não tem a ver com o público estatal. Começar por isso, né? Bases independentes de dados, públicas, que não sejam subsumidas a índices, em que a gente só consegue bolsa se tiver o índice tal de publicação na tal revista, que capitaliza em cima do que a gente produz. Coisas básicas, eu estou falando do campo acadêmico, eu não estou nem falando de outros. Dá para perceber que tem imagem de manobra, quando a gente começa a pensar, aqui na Europa já tem se pensado, o Campuzano sabe disso, bancos públicos de publicação, que não sejam subsumidos a determinada editora, determinado banco, banco de dados privado, do Google Acadêmico, do Índice H, coisas privadas que lucram com a nossa pesquisa. Só que a nossa pesquisa, não raro, podem ser, e normalmente são financiadas pelos mesmos grupos. Veja como o negócio é complicado. Tudo isso para brincar, mas falando sério, esse tipo de interação ou de abertura conjuntiva, algo que é coletivo, isso, sem dúvida nenhuma, me parece que leva a uma outra lógica, que não é uma lógica meramente de conexão, de uma vida, vamos chamar assim, de uma vida resumida a cálculo, mas uma espécie de rede plural mesmo, né? De seres minimamente sensíveis a isso que está se passando, ao nível, e eu encerro, juro, por aqui, mas perguntaram do que é algoritmos, né? São práticas naturalizadas de automatismos, utilizados através de cálculo, que a gente chama de algoritmo. Fórmulas de sucesso. A Cathy O'Neil tem um exemplo no livro dela, Armas de Destruição Matemática, né? Em que é fabuloso. Ela é uma belíssima matemática, professora de Harvard, que dizia, né? Bom, o que é algoritmo? Joga aí no Google, né? Literalmente. Né? Bom, a forma de sucesso. Só que é que vai dizer o que é a finalidade, o que é sucesso, quais são os meios que eu faço para isso. Perguntinhas meio básicas. Né? Então, ela dizia, bom, a forma de sucesso para o meu filho, se eu quero dar uma dieta boa para ele, é uma. Mas vai perguntar para ele o que é a forma de sucesso da comida que ele vai comer na noite, né? Com 5 anos de idade, com 6 anos de idade. Coisas básicas. Só que isso é basicamente reflexão. E dentro de uma economia da atenção, em que o circuito de informação é feito para capturar a adesão, que tempo a gente tem para pensar sobre isso? Que a gente vai ter que produzir, a gente vai ter que dar aula online, vai dar palestra, né? E aí gera ansiedade, burnout, é incitado a cada vez mais produzir,
A gente está aqui, junto, são quase meia-noite, estou quase morrendo, não tem problema. Isso é prazeroso, mas ao mesmo tempo é esgotante. Percebeu? Esgota. É óbvio que vai ter esse efeito. E o principal efeito, na minha opinião, é uma espécie, eu juro que eu encerro por aqui, é uma espécie de organização psíquica muito grave, que é uma espécie de terceiro inconsciente. O último livro do Franco Berardi se chama O Terceiro Inconsciente, né, que não é mais um inconsciente repressivo, lá do Freud, não é mais um inconsciente incitativo, como vai dizer o próprio Byung-Chul Han, mas sabe qual é o principal, talvez hoje, que misture ambos? É um inconsciente aqui não no sentido psíquico, mas no inconsciente que é compartilhado como linguagem por todos, o autismo. Não é à toa que borbulha diagnóstico de autismo para todo mundo. Tem gente que tem até orgulho de dizer, eu sou autista, fui diagnosticado como autista. Não raro aparece isso. Que é uma incapacidade de sentir as coisas. Claro que é incapaz de sentir. Nós somos incapazes, não raro, de sentir as coisas. Dentro desse tipo de lógica concatenatória, matemática, é óbvio que nós vamos ter uma insensibilidade sendo provocada. Isso é o nosso desafio. Desculpa se eu me alonguei demais, mas eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Muito obrigado. Muchas gracias, profesor Jobim. Bueno, nuestro compañero José Luis Bolsán tiene algunos problemas con la red y me ha pedido que ponga yo fin a esta sesión tan interesante, tan provocadora, excelente, realmente muy rica, que nos ha obsequiado en esta tarde, noche en España, el profesor Augusto Jobim. Pues sin más, agradecer tu generosidad, tu disponibilidad y expresarte pues nuestra satisfacción por habernos ilustrado con ese caudal tan rico de ideas y esta excelente intervención, y recordar que nos volveremos a encontrar en este ciclo el próximo día 16 de noviembre, que interviene un profesor también de Sevilla, en este caso, el profesor Jesús Ignacio Delgado Rojas. Bueno, sin más, tenemos pendientes una cita, Augusto. Claro. Y muchas gracias a todos y buenas noches desde España. Muito obrigado. Muito obrigado. Mantemos contato. Muito obrigado. Nos encontraremos em breve. Mais uma vez, obrigado. Nos veremos en breve. Chao, chao.